sentar. Você não quer puxar a cadeira lá? Introdução. Este documento tem como escopo analisar e exarar parecer ao projeto de lei complementar número 32/2018, que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano, institui a zona de expansão urbana e dá outras providências no município de Campinas. O parecer contém os conceitos e convicções que baseiam as sugestões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, para subsidiar o governo municipal e os nobres vereadores da Câmara Municipal em alterações que visam o aperfeiçoamento do projeto de lei complementar citado. A lei promove a regulamentação da macrozona de desenvolvimento ordenado através de regramento claro. Em maio de 2018, a Secretaria apresentou a minuta do projeto de lei em uma reunião aberta à população. Em agosto de 2018, o CMDU promoveu uma reunião com a equipe técnica da CEPLURB para conhecimento dos conceitos e esclarecimento de dúvidas. No dia 3 de setembro de 2018, o texto substitutivo total ao projeto de lei complementar número 32/2018 foi publicado no Diário Oficial pela Câmara de Vereadores. E sob este PLC que o CMDU montou o grupo de trabalho com os seguintes conselheiros: João Manuel Verde dos Santos, Alan Silva Cury, Ronaldo Gerd Seifert, não sei se eu falei certo, Cássio de Oliveira Gonçalves, Denis Castro Pérez, Fidelis Asta, Luiz Portolano Galvão Michele e Karina Silva Cury, relatora. A metodologia utilizada neste parecer foi citar o artigo na sua redação original e, na sequência, justificar as considerações da comissão. Por fim, em muitos casos, foram elaboradas propostas de redação pela ótica deste Conselho. Os artigos não citados neste parecer estão em consonância com os entendimentos do CMDU. Na sequência, segue o parecer do CMDU. Capítulo 2 da Zona de Expansão Urbana. Capítulo 2, artigo 6º, parágrafo único. A alteração da destinação do uso rural para uso urbano deverá ser precedida de estudo de impacto de vizinhança, EIV, e análise favorável da viabilidade do empreendimento. Considerações. Algumas atividades urbanas podem ser exploradas ainda com as áreas no meio rural, como é o caso, por exemplo, de postos de abastecimento, pousadas, restaurantes, pequenas indústrias de produtos rurais, como geleias, aguardentes, etc. Essas atividades devem ser dispensadas do EIV. Proposta de redação. A alteração da destinação do uso rural para uso urbano em empreendimentos de alto impacto, assim definidas em lei, deverá ser precedida de estudo de impacto de vizinhança e análise favorável da viabilidade do empreendimento. Capítulo 3 das diretrizes gerais de alteração de uso rural para uso urbano. Capítulo 3, seção 3, artigo 10, parágrafo único. Entende-se por sobrezoneamento o zoneamento definido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento das glebas passíveis de urbanização e que atendam os requisitos desta lei complementar. Considerações. Entendemos que deva haver certa flexibilização de usos que, mediante entendimentos entre os interessados e os agentes públicos licenciadores, possa corrigir certas distorções ocasionadas pela visão territorial macro. Proposta de redação. Entende-se por sobrezoneamento o zoneamento definido na Lei Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento das glebas passíveis de urbanização e que atendam os requisitos desta lei complementar. Ajustes de zoneamento serão avaliados mediante manifestação do empreendedor na apresentação de projeto urbanístico. Capítulo 3, seção 5, artigo 13. Para análise de viabilidade de parcelamento do solo ou de empreendimento nas S1, S2, S3, S4, S5 e S6, os interessados deverão apresentar laudo técnico e sua respectiva anotação de responsabilidade técnica à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, comprovando a existência de bens do patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional. Considerações. Faltou determinar em qual fase deverá ser apresentado o laudo. Também é preciso incluir o registro de responsabilidade técnica que é emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Proposta de redação.
para análise da viabilidade de parcelamento do solo ou de empreendimentos na S1, S2, S3, S4, S5 e S6, os interessados deverão apresentar no ato do pedido de cadastramento da gleba, laudo técnico e sua respectiva anotação ou registro de responsabilidade técnica à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, comprovando a existência de bens do patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional. Capítulo 3, seção 6, subseção 1, artigo 17. A contrapartida do beneficiário referente à outorga onerosa de alteração do uso do solo será aquela de menor valor dentre os seguintes critérios: 3 unidades fiscais de Campinas, o fix por metro quadrado, sobre a área bruta constante da matrícula da gleba. 2. 4 UFIX por metro quadrado sobre a área bruta constante da matrícula, sendo subtraídas as áreas verdes. 3. 7 UFIX por metro quadrado sobre a área de lotes fruto do parcelamento. Considerações. Os valores provenientes da outorga onerosa de alteração do uso do solo garantirão a indenização à sociedade pela expansão territorial, como prevista no plano diretor. Contudo, não deverão encarecer ou inviabilizar os empreendimentos a ponto de provocar um desequilíbrio econômico, contemplando apenas parcela restrita da sociedade. Desta forma, propomos uma quantidade de unidades fiscais condizentes com as demandas regionais, sem extrapolar os limites do preço justo e equilibrado. Proposta de redação. A contrapartida do beneficiário referente à outorga onerosa de alteração de uso do solo será aquela de menor valor dentre os seguintes critérios: 2 unidades fiscais de Campinas por metro quadrado sobre a área bruta constante da matrícula da gleba. 3 UFIX por metro quadrado sobre a área bruta constante da matrícula, sendo subtraídas as áreas verdes. E 5 UFIX por metro quadrado sobre a área total de lotes fruto do parcelamento. Capítulo 3, seção 6, subseção 5, que é artigo 22, primeiro parágrafo. O estudo de impacto de vizinhança previsto no caput deste artigo será desenvolvido com base nos parâmetros estabelecidos na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento ou empreendimento com as atividades rurais existentes. A proposta de redação. O estudo de impacto de vizinhança previsto no caput deste artigo será desenvolvido com base nos parâmetros estabelecidos na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento ou empreendimento com as atividades rurais eventualmente existentes no entorno. Capítulo 3, seção 6, subseção 2, artigo 22, parágrafo 2º. Para empreendimentos de baixo impacto urbano e ambiental, frente aos usos rurais, o conteúdo do EIV será fixado por decreto. Considerações. Se o empreendimento é de baixo impacto, deve ser dispensado do estudo de impacto de vizinhança. Proposta de redação. Para empreendimentos de baixo impacto, fica automaticamente dispensado o EIV. Capítulo 3, seção 6, subseção 2, artigo 22, parágrafo 3º. Para a mitigação dos impactos gerados pelo empreendimento, o poder público poderá exigir, dentre outras intervenções, a construção de equipamentos públicos comunitários. Considerações e proposta. O fato da mitigação dos impactos gerados pelo empreendimento já estarem suficientemente custeados pelas áreas institucionais que serão doadas pela municipalidade e o fato das contrapartidas estabelecidas na outorga de alteração de uso do solo tornam desnecessária a existência de mais contrapartidas. Para tanto, o ideal é a eliminação do parágrafo 3º, proposta principal, sendo aceitável, proposta subsidiária, sua manutenção desde que acrescido o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. As contrapartidas exigidas no EIV não poderão ultrapassar em 5% o valor da infraestrutura prevista para a implantação do empreendimento. Ali é pela municipalidade ou para a municipalidade? Volta um pouquinho mais. Deixa eu ver. Onde está aqui? Mais para cima um pouquinho. É desse capítulo? Aí já está também, ó. Doadas pela municipalidade. Aí, ó. É pela ou para? Considerações e propostas. O fato da mitigação dos impactos gerados pelos empreendimentos já estarem suficientemente custeados pelas áreas institucionais serão doadas para a municipalidade, não é pela. Né? Não é a municipalidade, é para, tem razão. O município não doa? O município não doa, tá certo. Bem lembrado. Bem lembrado. Anexos, mapas.
Anexo 8, mapa das diretrizes viárias. Considerações e proposta de alteração. Notadamente, o distrito de Barão Geraldo é carente de opções de acesso e decesso, e para tal sugerimos uma diretriz viária municipal que aproveite a transposição da rodovia Zeferino Vaz pela Avenida Alexandre Caselato, seguindo até a Avenida Comendador Aladino Selmi, pelo eixo do gasoduto da Petrobras, respeitando suas condicionantes de segurança. Dessa forma, os moradores e usuários do distrito passarão a ter mais uma opção de conexão com a região central de Campinas. Como observado na figura a seguir, no motivo 1, vemos a existente transposição inferior da Avenida Alexandre Caselato com a rodovia Comendador Aladino Selmi. Já no motivo 2, vemos a posição estimada no caminho do gasoduto da Petrobras. No motivo 3, a futura conexão da Avenida Alexandre Caselato com a Avenida Comendador Aladino Selmi. O percurso sugerido terá aproximadamente 5 km medidos pelo Google Earth. Anexo 9. Mapa de sobrezoneamento. Considerações e proposta de alteração. Conforme a diretriz viária proposta no anexo 8, sugerimos o sobrezoneamento 4 em uma faixa de 100 metros de cada lado do prolongamento da Avenida Alexandre Caselato, com o intuito de promover o adensamento condicionados ao futuro eixo do DOT. Figura sem escala. Conclusão. O meio rural de Campinas, que sofre intervenções diretas por problemas urbanos, carece de infraestrutura. Ruas asfaltadas, habitações, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, dentre outros. A população rural ou efetua um desenvolvimento desordenado ou migra para os centros urbanos, buscando ofertas de trabalho, habitação, sistemas de saúde, escolas, etc. Predominantemente, o êxito rural gera diversos problemas nos centros urbanos, tais como aumento da população, crescimento desordenado das cidades, favelização, violência, dentre outros. Portanto, é desejável o estímulo de novas centralidades nessas áreas por projetos urbanísticos que possibilitem uso misto com uma mescla de empresas, indústrias e serviços além do uso habitacional, sempre pelo viés da melhoria da qualidade ambiental, da proteção e preservação das áreas verdes, criação de novos parques e estímulo ao lazer. Toda a transformação de uso da terra por parcelamento legal traz a proteção efetiva e mais-valia ambiental. Também deve-se considerar as questões econômicas, gerando áreas para comércio, serviços e indústrias não poluentes, que promovam ainda mais geração de empregos para a região. Já no quesito social, além da geração de áreas para moradia de interesse social, outras tipologias devem figurar neste quadrante, com o intuito de gerar miscigenação de classes sociais e variedade de modelos de ocupação, para valorizar a diversidade habitacional e a qualidade de vida. Nas áreas públicas, notadamente nos equipamentos públicos comunitários e nos sistemas de lazer, o poder público poderá promover equipamentos urbanos, até então carentes em todas as regiões, em parcelas de terra estrategicamente localizadas, com fácil acesso aos pedestres e aos ciclistas. Com isso, mesmo as propriedades que desejarem manter-se no rural terão acesso a creches, escolas, centro de saúde, entre outros equipamentos hoje inexistentes no rural e suas proximidades. Ante o exposto, com as ressalvas apresentadas, o parecer do CMDU é favorável à aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana em Campinas. Campinas, 11 de agosto de 2018. Essa Aladino Selmi já foi resolvido o problema embaixo do negócio do trem ali? Eu desconheço. Que eu saiba ainda não. Não tem condição, ali não tem condição de nada. Tem aquele estrangulamento, né? Foi feito uma parte de acesso antes. Eles ficaram Eles têm que fazer uma ponte de acertar aquilo faz 500 anos, fizeram até um pedaço, aí aquilo diminui, fica desse tamanho embaixo do trem e acho que lá pra frente tá largo. Nada disso vai funcionar, não dá nem para discutir se não tiver esse... Por isso, uma diretriz viária, acho que ela viria com tempo justamente para resolver... ali eles não conseguem resolver nem de quem é a competência. Então, assim, não vai resolver nunca se não resolver de quem é a competência. Se não adianta pôr no papel. Se desenvolver qualquer coisa, a obrigação é de quem quem desenvolver é obrigado a fazer, assim como em vários... Agora, se não ficar com Como diretriz viária, fica... Se houver algum desenvolvimento imobiliário na região, essa diretriz viária tem que ser executada pelo empreendimento.
puxada por ele. Aí a cidade ganha os melhoramentos. Então, mas se o trem não é da cidade nem do empreendedor, ninguém deixa mexer. O trem ninguém mexe, a gente vai mexer na transposição do Na trem. transposição, não no trem. Não no leito do trem, não. No leito do Vários trem não casos pode nós mexer temos porque em era... Campinas foram feitas as pontes A abolição não fez até hoje também. E era contrapartida. Mas beleza. Mas aquela outra do estreitamento da Bandeirantes foi feito. Então, assim, maneiras de fazer existem. Né? e na John by the Rope também foi feito. Tiveram alguns melhoramentos nos últimos 5 anos feitos, não só pela iniciativa privada, acho que esse foi a própria prefeitura que fez. Tá. Mas que a diretriz viária conduz à resolução. Deixar do jeito que está não vai fazer mesmo. Agora, a gente também não pode abrir mão de uma diretriz viária necessária em função de outras obras que não foram feitas. Eu acho que a gente tem que propor, tem que fazer isso também. E vai ser outra obra que vai ser feita. A diretriz também reforça essas obras também. Uma prova da coisa, começa a tem que mexer, vamos mexer. Ainda mais a questão do gasoduto. O gasoduto, quando se faz as vias, protege, deixa no canteiro central, ele está mais protegido do que está passando em qualquer lugar, passando De maquinário passando por cima. Exatamente. E a gente vê quantos casos ultimamente, inclusive, está acontecendo aí de roubo, de pessoal furar o gasoduto para roubar combustível, etc. E o produto que circula por ele. Então, gente, eu queria ver abertura de tempo, alguma dúvida, algum esclarecimento, ou se a gente pode pôr em votação. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando vocês colocam aquela, vocês isentam a necessidade de elaboração de EIV quando é considerado de baixo impacto. Isso. Quem determina a dimensão do impacto? Pelo plano diretor está dito que vai fazer o decreto onde vai relacionar o que é baixo, médio e alto impacto. Isso. Separou em 3 e depois vai ser detalhado. Isso estava no plano diretor. É porque às vezes isso, a pessoa tem lá quer produzir como uma fabriqueta de compota, por exemplo, né? Se ele tiver que entrar com muita coisa, muita documentação, isso às vezes vai mais atrapalhar e a pessoa vai desistir. Era mais para saber se teria algum direcionamento para já ajudar a pessoa a saber até pra Qual é baixo, qual que é mais. A intenção é que se crie condições das pessoas na área rural de criarem meios de subsistência. Não ficar dependendo só às vezes das coisas que plantam, mas de usar o que plantam ou o que passarem a plantar para ter uma mais-valia, ter um retorno maior, né? Uma acessório rural. Então, a principal intenção é essa. E com relação, por exemplo, ao que está colocado em outorga, a outorga vai minimizar e vai abrir o rural. O rural não vai abrir, porque a exigência é tão grande, não só com relação ao outorgas, para fazer os projetos, como depois para implementar. Se o empreendimento desse, vamos supor, vai fazer um empreendimento, paga a outorga para poder lotear, poder abrir, etc, etc. Mais as doações das áreas verdes, doações todas que têm que ser feitas pelo loteamento. Dependendo do que for fazer lá, vai ter uma outorga também. Se quiser verticalizar, vai ter uma outorga também pela verticalização. Então, os custos são muito altos. Agora, o que a gente não pode deixar é a área rural ficar reclamando que não tem apoio nenhum. Essa lei traz um apoio para a área rural. Se vai implementar ou não, o tempo é que vai Essa é uma visão, é uma sua visão. Para mim é completamente diferente a visão. Essa lei favorece loteamentos e a destruição da área rural. Eu acho, é a visão sua, tudo muito bem. Ok, mas eu sou da área, penso totalmente diferente. Não é assim que se implementa atividades rurais. Eu daria outras opiniões, outras coisas. Então, tá tudo bem. Você é o presidente. Fala. Não, eu estou falando Minha opinião. Então, eu realmente não concordo com isso que está sendo proposto, porque não é assim que se desenvolve a área rural. Infelizmente é o seguinte, até hoje, a única coisa que teve em função da área rural
da maneira como a cidade tratou a área rural até hoje, foi dando as costas para a área rural, não dando apoio nenhum. Nós não tínhamos nem mapa da área rural, nem os traçados dos caminhos. Né? Foi a primeira vez que a área rural foi implementada no plano de caminho. Para ser vendida. Só por isso. Não, não é isso. Não é para ser desenvolvida, é para ser vendida. Outra coisa, Posso fazer uma... a APA está fora. É por lei federal que está fora, não é por lei municipal. A APA está fora por uma lei maior. Agora, eu quero que conste em ata que eu acho que a APA está muito mais em perigo, vai ficar muito mais em perigo do que o restante da área rural do Campinas. Porque o que está sendo feito dentro da APA está sendo totalmente feito irregularmente. É um E problema. tem gente loteando lá dentro, fazendo lote de 125 metros quadrados dentro da APA. Então essa zona de mais Não devia permitir. não é permitido. Não é permitido. Multe, prenda, né? Tem que tomar providência para que não aconteça. Agora, brincadeira, é a mesma coisa que o camarada sempre fala. Um camarada de 2 metros, ele vai passar numa porta de 1,5 metro. Em vez de aumentar o tamanho da porta, corta a cabeça dele. Mas aquela faculdade Anhanguera está lá há 10 anos. Tem um documento do Ministério Público que ele falou que ia lacrar, fechar, sei lá, e fazer o quê, e daí? Está lá ainda, está pedindo licença de novo. De outro lado, A lei. Para os inimigos, a lei. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. agora de outra Tem um ditado desse? Posso falar alguma coisa? Pode. A palavra está Eu não no sou boa de ditado, mas é mais ou menos isso. A favor dos Acertei? animais, né? Com corredores ecológicos, Porque às vezes preservação troca as bolas, aí das fica o ditado nascentes, todo errado. né? Preservação dos mananciais. Não tem, só pensa no parcelamento A questão e nas indústrias. Né? dos mananciais, tudo isso é tudo lei federal. Para os Está inimigos. tudo na legislação federal. Quando há um trabalho em si, eu não sou a favor do loteamento, mas quando há a questão do empreendimento, o loteamento, seja lá qual for, a obrigatoriedade de preservar é muito maior do que o produtor rural que é dono que não preserva nada. Não. Ele tem obrigações sim, Ele de tem preservar obrigação. todas as áreas, inclusive as áreas verdes do estado de São Paulo aumentaram muito depois da lei do Código Florestal recente. Um trabalho Eles que a têm CAT que fazer, eles têm que reflorestar. Então, só no estado de São Paulo saiu uma notícia da Embrapa Satélite mostrando que só o estado de São Paulo, os agricultores do estado de São Paulo, se juntar às APAs que eles são obrigados a conservar, juntar as APPs, juntando tudo, dá mais do que todas as reservas indígenas e os parques nacionais do Brasil juntos. Só os agricultores do estado de São Paulo preservam uma área maior do que todas as reservas indígenas e todos os parques nacionais. Isso fica preservado e continua preservado. Só complementando, João, isso que ele falou está corretíssimo, saiu mesmo essa informação de que o proprietário rural realmente é um dos que mais preserva. E pelo Código Florestal, assim como o produtor rural, a municipalidade, qualquer outro ente, qualquer outra pessoa de direito privado também, um empreendimento, é obrigado a preservar da mesma forma. É lógico, o produtor rural, tendo uma extensão, conforme a extensão da área dele, ele tem mais obrigações, é tudo de forma proporcional. Mas o Código Florestal não abrange tão apenas a área rural ou o proprietário rural, ele é para todos. Esse que é então, o ente público, ente particular, empreendimentos, shoppings. Mas aí tem um problema, porque esse Código Florestal, inclusive nós já discutimos lá atrás, né? Alguns meses atrás, o Código Florestal se aplica nas áreas urbanas ou não? Há uma dúvida sobre isso, jurídica. Então, dizer que vamos respeitar as APAs e tal, depende, porque se fosse para se o urbano é obrigado a respeitar as áreas, as APAs, o Pissarrão estava resolvido, ou várias outras coisas aqui. Acontece que as áreas urbanas estão fora dessa lei. E com essa mudança, pode Só ser as áreas que o urbanas sujeito estão fora, não. não As tenha áreas que fazer urbanas
consolidadas, a urbana já existente, antes da aprovação do Código Florestal, pode fazer uma ocupação, não precisa recompor tudo, pode fazer uma ocupação de 10%. Inclusive a área de APP pode fazer parque, pode fazer... Exato, e digo mais, João, Agora, as áreas novas que são ocupadas têm que respeitar plenamente o Código Florestal. Uma casa perto tem que do... voltar. As mesmas casas perto de APP tem que derrubar. Não. Sim, sim, tem que derrubar. Eu já participei de Não, áreas consolidadas, né? E não, são áreas a área de... consolidada pública tem a permissão. A área consolidada particular, não. Se tem um lote, e no fundo do lote tem uma área de APP, essa APP tem que ser reconstituída. É a legislação conforme, né? Sim, mas se já tem uma casa, morando... Mas aí são feitos os acordos acertos, não sei o que, às vezes Sim, você replanta em outro lugar, compensa, faz uma é. compensação ambiental. Né? Eu queria depois fazer Infelizmente eu já vi o cara derrubar tudo e botar a fábrica de bloco. Eu queria fazer uma observação. Espera um pouquinho, o Salomão. Depois eu vou concluir rapidamente. Por exemplo, à medida que a população vai avançando na zona rural, que vai ficar mista, eles vão querer que mata a capivara, eles vão querer que mata a onça, eles vão querer que mata o tamanduá, porque tudo isso aí, né, vai incomodá-los. Né? Então, se não tiver um regulamento sobre isso aí, vai prevalecer a vontade humana. Né? Nós temos que respeitar os animais tanto quanto os humanos. Eles também são seres viventes, inteligentes, têm o direito à vida. Né? Então eu acho que, infelizmente, é lamentável da maneira que está sendo feita. Mas, do ponto de vista, eu concordo com o senhor, Solon. Eu já vi muito caso de pessoas que vão morar próximas às áreas de mata, etc, que não quer ter mosquito em casa, não quer ter macaco em casa, quer botar cerca elétrica, sabe? Esse é o grande problema, o avanço do Tem ser gente que humano. não está preparado para morar próximo ao rural ou próximo à mata. E isso aí que vai acontecer, vão acabar dizimando tudo. Nem em condomínio. Tem gente que não está preparado para morar no verde. O Ronaldo. A minha observação, que eu vejo positiva, inclusive muito positiva dessa lei, é essa estrutura de se permitir atividades urbanas sem descaracterizar o rural, ou seja, não está mudando a funcionalidade, ela não está passando por processo de urbanização. E isso é interessante na medida que essas atividades elas sejam e estejam acessórias ao rural, à exploração rústica do solo e não ao desenvolvimento e ampliação do urbano, ou seja, para que as pessoas que ali vivem possam ter também emprego, ter uma atividade complementar e diminuir o êxodo e para que possam continuar produzindo na sua terra. Até porque a necessidade de aumento de tecnologia, diminuição de mão de obra é constante na área agrícola, até para o sustento da atividade. E aí os filhos ou as pessoas que querem continuar vivendo ali precisam também ter suas atividades ou dependem muitas vezes de um armazém, de atividades que certamente estarão lá irregularmente. Então eu não estou falando aqui de nenhuma atividade como urbanização, construção de incorporações, loteamentos. Estou falando de pequenas atividades que não mudam a conformação do solo, não passam pela urbanização do solo. O solo ainda continua rural com pequenas atividades. Acho que esse é um grande ponto para manter uma ocupação adequada e também digna para aqueles que ali vivem. E aí, claro, devemos necessariamente preservar tudo aquilo que é rural, mas essa mudança de uso não equivale à mudança da conformação de rural para urbano, até fazer umas pequenas atividades. Tá certo. Esse pensamento é muito bom, é bacana, mas a lei vai permitir outra coisa. Isso seria o que todos desejamos, Exato. mas a lei permite que se faça um loteamento. Não, mas aí o loteamento, eu estou fazendo aqui um ponto específico a essa novidade que não é comum na legislação de muitos municípios. É isso que eu quero dizer. Esse ponto de alteração de uso não tem nada a ver com o processo de expansão urbana com o loteamento. Isso é um outro ponto. A minha observação aqui é a respeito dessa regularização da atividades que acontecem no rural. É nesse ponto. Não estou dizendo que não vai acontecer. É claro que ela permite o loteamento dentro das regras que eu achei, inclusive, em alguns pontos,
bastante exigentes, né? A gente até observou no sentido, quer dizer, além do concurso voluntário, que é a doação, que representa normalmente 50%, 60% da área, tem outras tarifas, etc., que foram abordadas e situações que exigem, inclusive, implementação por parte do empreendedor, no caso do loteamento, às vezes até desenvolver construção de equipamentos, o que em regra pode inviabilizar. E essa parte boa, porque isso está na lei, não está na decisão de gabinete. A lei vai impor aquele que quer lotear numa distância grande dos limites atuais da área já urbanizada, a implantação E o WAVE serve para isso, de né, equipamentos Ronaldo? que podem inviabilizar a própria atividade econômica. O Então, WAVE pode até inviabilizar, de repente, se o WAVE WAVE, chegar à conclusão de que não é viável, ele pode inviabilizar o desenvolvimento, Exato. desde que esteja muito distante. enfim, eu vejo desse lado também positivo. Ele permite, mas ele simula, ele coloca limites. Eu acho que alguns limites deles são altos, inclusive. Mas respeitando também a posição. Gente, todo mundo esclarecido, mais alguma observação? Podemos colocar em votação o parecer da comissão? Pode. Então, os que são favoráveis à aprovação do parecer, por favor, manifestem. 14 votos. Contra, um voto contra. De quê? Abstenções, alguma abstenção? Tá, então, 14 votos a favor e um contra. Ok? Obrigado, então, gente. Eu acho que... Alguém tem algum informe para dar? Alguma observação? Bom informe? Sobre as audiências da Câmara, da lei de ocupação, como é que está a perspectiva? Nós fizemos uma reunião com o presidente da Câmara. Ele ficou de verificar umas datas, né, de confirmar lá porque diz que tem muito... Nós chegamos à conclusão que em setembro, praticamente impossível, pela questão aí de campanha dos políticos todos, ele mesmo, o presidente da Câmara, é candidato a deputado estadual, né? E então, pelos prazos, ele disse que daria para pôr as audiências públicas em outubro. Então ele ficou de verificar a data certinha e informar sobre as audiências. A intenção é a seguinte, são ter 3 audiências públicas com relação a toda a legislação. Uso e ocupação do solo, EIV, parcelamento do solo e a do aumento do perímetro. Tá? Tudo ter 3. Se for necessário mais alguma audiência pública, ainda seria convocada mais antes de ser aberto o processo de votação. Tem que ter uma ou duas. Hã? Uma ou duas. Vão ter 3 audiências. Ele até trocou ideia com a gente, talvez de colocar dias seguidos. Tipo quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, alguma coisa assim. Porque a gente está tentando colocar o de sábado ou à noite, tem várias atividades que já estão agendadas para outubro, e então está havendo essa possibilidade de fazer talvez de manhã e fazer às vezes sexta, sábado e domingo, porque também fica mais aberto para a população poder participar, sendo feitas no final de semana ou à noite, né? Então, nós pedimos para ele não fazer as audiências dia de semana, em horário de expediente de trabalho normal. Tá? Então, ficou de nos dar retorno aí na certeza das datas. Tá ok? Mais algum informe, alguma coisa? Então, gente, vamos encerrar a reunião. Obrigado a